Se segura aí que a gente tem uma notícia bomba atrás da outra. A gente já começa com o julgamento do Bolsonaro, podendo aumentar a sua popularidade e dividir assim o Brasil, né? Então a gente já começa com esse julgamento que está dando já o que falar, tá? Rodrigo Constantino, pessoal, comemora o fim da USAID, né? E diz que os Estados Unidos não têm que usar mesmo o dinheiro dos contribuintes ou do povo para ajudar países pobres, que os Estados Unidos deveria focar nele mesmo para se fortalecer, né? Principalmente contra as ideologias da esquerda. Ainda, pessoal, falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos acusam o Brasil de impor numerosas barreiras e tarifas contra os produtos norte-americanos. Por isso que o Trump quer taxar o Brasil, né? E aí a gente vai agora aqui com a Ana Paula Henkel, né, questionando a AGU sobre quais são os avanços que a Janja trouxe para o Brasil, e ela diz que não vale contabilizar aqui o impacto em rede social, principalmente por causa dos memes contra a Janja, né? Outra notícia que eu vou trazer aqui é que o governo Lula trava a criação de um grupo de fiscalização das contas de Itaipu. Por que será, né? Lembra que o Bolsonaro falou que em Itaipu tinha o maior esquema de corrupção justamente porque não havia auditoria? Então, será que é por isso que o Lula não quer que seja criado esse grupo para fiscalizar? A gente vai saber tudo isso e muito mais. Além disso, a primeira turma do STF formou maioria de votos aí para manter uma multa de R$ 40.000 aplicadas ao Bolsonaro e à coligação dele nas eleições de 2022. Você vai entender tudo isso aqui e muito mais, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos aqui para a primeira notícia de hoje, que é justamente o julgamento de Bolsonaro, né, que pode aumentar a sua popularidade e dividir o Brasil, né? Então, o Financial Times fala isso. Bolsonaro virou réu por suposto golpe de Estado e deve ser julgado ainda neste ano, tá? E o que fala aqui o jornal britânico Financial Times, tá, pessoal? Ele diz que o julgamento do Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe, né, pode acabar aumentando ainda mais a popularidade do Bolsonaro, acirrando ainda mais as divisões políticas do Brasil. Na semana passada, o Bolsonaro virou réu, né, sobre a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado, após decisão do STF. E o Bolsonaro nega as acusações. As autoridades brasileiras estão determinadas que haja um julgamento sobre o suposto golpe bem antes do início da campanha da próxima eleição presidencial, para que não haja nenhuma das ambiguidades legais que cercaram a campanha do Donald Trump em 2024, né? No caso, mesmo o Trump sendo investigado, ele virou presidente e acabou com toda essa investigação. Ao colocar o Bolsonaro em julgamento, as instituições correm o risco de elevar o seu perfil político e até mesmo torná-lo um mártir, escreve o Financial Times. Tá aí, pessoal. Bolsonaro diz aí que é que nem bolo, né? Quanto mais bate, mais ele cresce, né? E não é de duvidar de verdade que ele seja o nosso novo presidente aí em 2026. Pessoal, uma notícia aqui, um videozinho do Rodrigo Constantino comemorando o fim da USAID, né? E diz que os Estados Unidos não devem usar o dinheiro do povo para ajudar países pobres. É hora de parar de usar o pagador de imposto americano para supostamente ajudar os pobres dos países em desenvolvimento. Bom, uma coisa boa, né? Boa notícia, o fim desse desperdício tudo. Veja, o que o Dodge do Elon Musk lançou luz em relação ao USAID mostrou ali inúmeros desvios de propósito com o dinheiro do pagador de impostos americano indo para causas que são ideológicas, que são esquemas de democratas, e isso tudo levou realmente a essa decisão, e o povo está cansado dessa situação, precisa apertar o cinto. Os Estados Unidos têm mais de 35 trilhões de dólares de dívida hoje, não dá para sustentar o mundo todo, desde a parte militar até a parte das boas ações, digamos assim, pelo menos mascaradas dessa forma, e acabou palhaçada com o governo Trump. Então isso é boa notícia, mas eu quero trazer uma reflexão de que, pelo menos para mim, não é novidade que a USAID poderia ser capturada dessa forma e produzir até mesmo, dentro das boas intenções, assumindo que ela está fazendo aquilo que se propõe, fazendo mais mal do que bem. Porque é da mentalidade do homem moderno achar que se não tiver o Estado, não há a caridade. Mas a igreja faz há 2000 anos esse trabalho muito melhor.
de forma descentralizada e sem tirar à força os recursos do pagador de impostos. Esse é o primeiro ponto. Né? Você gera moral hazard, você gera um monte de problemas quando o Estado assume esse papel, ainda mais em lugares tão distantes. A cachorrada começou a latir aqui. Nossa, em lugares tão distantes quanto a USAID faz. Mas tem um outro ponto. Desde Lord Peter Bauer, que nós sabemos, né, pelo menos, ou então mais recentemente o William Easterly, que era do Banco Mundial, nós sabemos que muitas vezes a caridade de países ricos a países pobres, na prática é a ajuda dos ricos dos países pobres por meio dos pobres dos países ricos. E isso gera um monte de problemas. Um monte. Então, mesmo quando não é desviado para essas finalidades, mesmo assim, tem vários problemas que nós podemos apontar, e algumas lideranças africanas apontam isso na África. Falam, cheguem, parem de nos ajudar. Chega. Né? As ajudas estão nos prejudicando. É mais ou menos o que a gente sabe que acontece no Brasil também. Então, é hora de parar de usar o pagador de impostos americanos para supostamente ajudar os pobres dos países em desenvolvimento. Deixa que eles podem se ajudar de forma muito melhor. Tá aí, pessoal. Então, o que o Rodrigo Constantino tem a falar sobre a USAID, que vai ser desmantelada até o dia 1º de julho, que é uma boa notícia, inclusive, para o Brasil, né, pessoal? Porque até onde a gente sabe, a USAID, ela financiou aqui a vitória do presidente Lula, né? Inclusive, vai vir uma das pessoas que trabalhavam lá, vai ser ouvida na Câmara de Deputados, tá? Estados Unidos acusam o Brasil de impor numerosas barreiras e tarifas contra produtos americanos, né? Então, documento de 397 páginas afirma que o Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre as importações em uma ampla gama de setores, tá? Então, pessoal, esse relatório aqui diz que, embora o Brasil tenha tomado medidas para tornar o mercado de compra mais transparente, as restrições e preferências domésticas permanecem, declara o documento. Segundo a USTR, né, o STR, o país também exige que os contratos de aquisição, especialmente no setor de saúde e defesa, contenham requisitos de compensação para fornecedores estrangeiros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará as tarifas recíprocas, tá? Amanhã, pessoal, na quarta-feira, dia 2, contra produtos estrangeiros de parceiros comerciais. Tá aí. Próxima notícia aqui, Ana Paula Henkel questiona aí o AGU sobre quais são os avanços da Janja para o Brasil. Não vou nem tocar no assunto do Rio Grande do Sul, porque todos já sabem que a minha maior cobrança em relação à Janja é ela voltar a aparecer no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir aqui. Pois é, Paula. O Macron fez questão da presença da Janja em Paris. Ok. Bom, eu quero perguntar, né, para a AGU quais foram os avanços que a Janja trouxe na questão da fome, da pobreza. Pode colocar qualquer tema social, econômico aí. Se ela trouxe algum programa, se ela encabeça algum programa de respeito no Brasil, com verdadeiro impacto na sociedade, porque não é impacto na rede social. AGU, Janja e Lula, impacto na rede social, Instagram, TikTok, as duas redes aí cheias de influencers com muito impacto digital. Nós estamos falando de impacto na sociedade, para crianças com fome, principalmente no Brasil. Não vou nem tocar no assunto do Rio Grande do Sul, porque todos já sabem que a minha maior cobrança em relação à Janja é ela aparecer, ela voltar a aparecer no Rio Grande do Sul, que foi abandonado por ela. Abandonado. Muita gente lá, muitas crianças com fome, viu, dona Janja? E qual programa relevante? Não há programa relevante. E aí, quando abrem o microfone para a primeira-dama, olha, Paula, não dá para ficar dourando a pílula quando o assunto é Janja. É muita bobagem que sai da boca dessa mulher. Mas é muita platitude, é muita bobagem, é muita frase vazia que não diz absolutamente nada com nada. Ela não estabelece absolutamente nenhum programa relevante, nenhum avanço, nada relacionado ao Brasil. Simplesmente ficar jogando aí ao vento. É uma causa importante para mim, essa causa da fome global. Para mim também. Para você, Paula, para o Piotr, para o Silvio, para o Augusto, a causa da fome global é uma causa de todos nós. Mas e aí, dona Janja, o que a senhora tem feito? A senhora quer a resposta? Nós temos. A senhora tem desperdiçado o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. Só isso. Tá aí, pessoal. Pois é, Paula. Então, Ana Paula Henkel aí falando que a Janja só tem desperdiçado o dinheiro dos impostos. Aqui a próxima notícia: o governo Lula trava a criação de grupo fiscalizador das contas de Itaipu. Né, pessoal? Bolsonaro diz que Itaipu
é um verdadeiro elefante branco aí, no que diz respeito a desvio de dinheiro, né? Sendo que lá não existe uma fiscalização mais acirrada aí do TCU, né? Em função de ter parte compartilhada com o Paraguai. Tá? Então, o processo de criação da Comissão Binacional de Contas da Hidrelétrica Itaipu está paralisado desde 2023. O Lula bloqueou a análise da proposta para a legislação do órgão interno que será responsável por fiscalizar os gastos da usina. Gastos bilionários por parte da brasileira, com projetos não diretamente ligados à geração de energia, tem gerado crescentes críticas de políticos da mídia. Por exemplo, Itaipu destinou 1,3 bilhões para obras relacionadas à COP30, Conferência da ONU sobre o Clima. Olha isso, pessoal, o que a Itaipu tem a ver com o COP30, né? Então, outros 15 milhões foram empregados em evento cultural paralelo à cúpula do G20, só falta ter sido o Janja-Palusa, né? E por aí vai, né, pessoal? Então, a gente vê, infelizmente, um escárnio que acontece com empresas públicas, principalmente quando não tem fiscalização do TCU, que é o caso da Itaipu. Próxima notícia aqui. Primeira turma do STF formou a maioria dos votos para manter multa de R$40 mil aplicadas ao Supremo Tribunal Bolsonaro. Federal formou maioria de votos para manter uma multa de R$40 mil aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à coligação dele nas eleições de 2022. A notícia está no G1. A multa foi definida pelo Tribunal Superior Eleitoral porque a campanha de Bolsonaro impulsionou propaganda negativa durante as eleições contra a chapa de Lula. Propagandas negativas, a gente sabe muito bem, né, o que foram essas propagandas aí, né? 100% das propagandas falando a verdade, né, que o Lula era amigo de comunista, que o Lula era a favor do aborto, por aí vai, né? Mas tudo bem, né, pessoal? A gente sabe muito bem como está funcionando a banda. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você acha do Lula ter barrado essa comissão que iria investigar aí as contas de Itaipu. Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.